Eu quero começar com você com Mateus capítulo 24 e o versículo de número 37. Mateus capítulo 24 e o versículo de número 37. Por que a gente vai ler Mateus capítulo 24? Porque é exatamente aqui que toda a estrutura escatológica de Jesus é narrada. É óbvio que nós temos porções durante os evangelhos, mas de uma forma mais ampla. Mateus capítulo 24, a seguir, nós vamos encontrar aí um detalhamento desses eventos escatológicos, e um desses eventos, é claro, é a grande e temida tribulação. Meus irmãos, vamos lá então, Mateus capítulo 24, versículo de número 37. Versículo 37 está escrito assim, ó: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, veja, Jesus está no meio do sermão escatológico. Jesus está falando sobre o princípio das dores, tá certo? Nós temos ali, ó, a pergunta dos discípulos, dizendo: Senhor, mostra-nos o fim. Fala pra gente qual é o sinal dos finais do tempo. Então Jesus começa a esclarecer, né? Dar ali os princípios das dores. E aí toda a estrutura escatológica é montada em cima da resposta de Jesus para a pergunta dos discípulos. No meio, durante a fala de Jesus, ele cita algo muito importante. Qual é? Mateus 24, 37, que ele diz: como nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião a chegada do Filho do Homem. Ora, vamos começar a entender aqui. O que aconteceu nos dias de Noé? O dilúvio. Nós tivemos o dilúvio. E preste atenção, o dilúvio que veio sobre a terra, Deus não tirou Noé da terra. Noé não foi tirado com a sua família da terra. Foi lhe dado uma mensagem para que ele construísse uma arca e permanecesse nela durante o juízo de Deus que viria sobre a terra. Então veja bem, olha só, como nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Como? Não é a igreja saindo da terra, não. Mas a igreja sendo protegida por Deus durante tudo o que vai acontecer. Você está entendendo? O próprio texto está dizendo sobre isso. Assim como nos dias de Noé, né? Eu separei aqui a nova versão, está escrito assim, olha: pois antes do dilúvio o povo comia e bebia. Vou ler aqui o 37, estava lendo o 38. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, os homens e mulheres se casavam, até o dia que Noé entrou na arca. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Você está entendendo? Então veja, nós temos uma mensagem. Qual é a mensagem que nós carregamos? A mensagem de um juízo. A mensagem de que o juízo de Deus virá, não mais sobre o pecado que foi vencido na cruz, mas um juízo de restauração. É isso que muitas pessoas não entendem. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, querido, o livro do Apocalipse, ele precisa ser entendido como uma transição de governo.
Nós precisamos ler o livro do Apocalipse como um ponto de restauração. Deus organizando todas as coisas. Deus colocando tudo no seu devido lugar. Mas para que algumas coisas sejam colocadas no seu devido lugar, algumas precisam ser destruídas, que fazem parte desse sistema, e que desse sistema nada entrará para o governo de Deus, então precisa ser destruída. Agora, ele deixa uma dica muito bem clara. Qual dica? Assim como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Noé estava dizendo, vem o dilúvio, ninguém estava acreditando, olha, Jesus está voltando, ninguém acredita, até o dia que ele entrou na arca. Então veja, todos nós precisamos entender uma questão importante. A igreja, ela vai passar pelo período tribulacional, assim como Noé passou pelo dilúvio. Noé não foi tirado do dilúvio. Deus não disse assim, olha Noé, achei graça aos teus olhos, então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar você da terra por esse período, vou trazer o juízo, e quando tudo isso passar eu coloco você lá de novo. Não foi isso que Deus fez. Deus disse, construa uma arca, um lugar onde durante o juízo você e sua família estejam protegidos. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. É impossível fazer uma interpretação bíblica sem todo o desenho que está nas Escrituras. Tudo que nós vamos interpretar é importante estar dentro do desenho. Eu não posso fazer uma interpretação de algo que está num ponto específico desconectado de todo o desenho, não posso. Há algo sendo arquitetado desde o princípio, e essa leitura não pode ser ignorada. Ah, pastor, mas isso aí que você está dizendo, né? Fica muito vago. Quantos estão entendendo? Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Quantos estão entendendo até agora? Quantos estão comigo aqui? Quantos estão aí? Quantos estão entendendo? Dá um sinal aí. Quantos estão entendendo? Então veja, olha só. Durante muito tempo, né, a igreja nunca ouviu falar, presta atenção, a igreja nunca ouviu falar sobre pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? É o arrebatamento da igreja antes da tribulação, por isso pré-tribulacionismo. Ou seja, a igreja tirada da terra antes da tribulação. Se você fizer um estudo histórico da igreja, desde a igreja do primeiro século, você não vai encontrar isso nas Escrituras, você não vai encontrar isso nos pais apostólicos. Eles não falavam sobre isso, muito pelo contrário, o sofrimento sempre caminhava junto, sempre caminhou junto com a igreja. Vai falar isso para os nossos irmãos e irmãs que foram queimados no Coliseu, de que eles seriam arrebatados antes desse sofrimento? Vai dizer isso aos irmãos que foram perseguidos por imperadores, perderam a cabeça? Leia os heróis da fé de Hebreus e você vai ver que foram queimados, cerrados ao meio. Vai dizer a esses homens que eles seriam arrebatados antes disso? O cristianismo verdadeiro, ele sempre andou atrelado ao sofrimento. Sempre. Porque é exatamente ali no sofrimento que nós enxergamos a quem nós servimos. É onde a nossa fé ela é
como eu posso, refinada, assim como o fogo refina o ouro, assim também a tribulação refina a fé do cristão. Faz sentido isso para você? Fala alguma coisa aí, que eu estou achando vocês muito quietos. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque a doutrina pré-tribulacionista, se você for estudar a teologia, você vai ver que ela é nova. Porque no desenho da igreja, no desenho histórico da igreja, o sofrimento sempre esteve presente. Por isso que é importante você entender o que Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé. Presta atenção, pastor, nós vamos passar pela grande tribulação? Vamos! Agora, tem um detalhe, assim como Noé entrou dentro da arca e ficou protegido da morte que estava fora dela, assim também será conosco. Vamos passar pela tribulação, mas seremos guardados pelo Eterno, seremos guardados pelo Senhor, porque é nesse momento que se verá a igreja de Deus na terra. Assim como as pessoas, quando começou a chover, lá nos dias de Noé, tentaram entrar dentro da arca. Só que aí já era tarde, meu irmão. Ou seja, havia um refúgio para Noé e para sua família no meio da tribulação. E eles passaram. Por que nós não enxergamos isso, meu irmão? É óbvio que faz sentido a doutrina pré-tribulacionista. Por quê? Porque é agradável aos nossos ouvidos, né? É agradável aos nossos ouvidos saber que nós não vamos sofrer, porque afinal de contas nós somos melhores do que Pedro, porque afinal de contas nós somos melhores do que todos os outros apóstolos, todos os outros pais apostólicos. Nós somos melhores do que Isaías, não é? Somos melhores do que Jeremias. Então para nós somos salvos da dor, nós somos salvos da angústia, mas Isaías não. Isaías tem que ser cerrado ao meio, Jeremias tem que morrer, né? Nós somos melhores do que esses homens de Deus, meu irmão. Que isso? Que evangelho é esse, meu irmão e minha irmã? Não faz sentido nenhum. Não faz o menor sentido uma igreja que é tirada na hora de revelar a sua fé. Vai dizer isso para Sadraque, Mesaque e Abidnego, de que Deus os arrebataria antes da fornalha de fogo? Vai dizer isso a Daniel, que seria arrebatado antes de ser lançado na cova dos leões? Não foi isso que aconteceu. Todos eles, preste atenção, todos eles passaram pela tribulação, mas sabe o que aconteceu? Deus os guardou, aleluia! Deus os guardou. Deus os protegeu, tirando eles de lá? Não, guardando eles durante todo o processo tribulacional que viveram. E isso, presta atenção, essa é uma mensagem para você, essa é uma mensagem para sua casa, essa é uma mensagem para sua família, de que independente do caos, há uma palavra de guarda, a direção de Deus para você e para os seus. Não importa o que aconteça fora, há uma promessa sobre você e sua casa. Hello? Tem alguém aí? Tem alguém aí?
Fala alguma coisa, crente. Fala alguma coisa, convida aí mais 10 amigos, chama aí, manda o link, compartilha a live, chama os irmãos para que eles possam participar conosco, marca eles aqui no comentário. Todo desenho bíblico, todo desenho bíblico aponta para uma só verdade. Qual verdade é essa, pastor? Qual verdade? A verdade que Deus, Ele nos permite, sempre permitiu atravessarmos as tribulações. E ali, na tribulação, Deus mostrou o seu poder e a sua glória. Assim como nos dias de Noé, dentro da arca, vida, fora da arca, morte. Ah, mas esse texto, né? Não, irmão, não é esse texto, não. Avance mais um pouco. Avance um pouquinho mais. E veja o povo de Israel no Egito. Lembra o povo de Israel no Egito? Como está o povo de Israel no Egito, irmãos? Deus disse assim, ó como que funciona na cabeça do povo. Eu vou tirar vocês aqui do Egito e vou enviar as pragas sobre o Egito, tá? Depois que vocês saírem do Egito, eu vou enviar as 10 pragas, eu vou acabar com tudo. Foi isso que aconteceu? Não. Sabe o que aconteceu? Deus enviou as pragas no Egito com o povo lá. O povo não saiu, se lembra? O povo tem autorização de Faraó para sair na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Ou seja, durante todas as pragas que Deus enviou sobre o Egito, o povo estava lá. O povo de Deus estava lá no Egito. Passaram pelas pragas, mas teve uma coisa: as pragas não alcançaram as casas do povo de Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E quer avançar mais um pouquinho? Você está entendendo? Não, agora eu vou parar. Vou parar para me perguntar para você. Você está entendendo? Quem está aqui, quem está assistindo, dá um sinalzinho aí para mim ver. Porque tem gente que liga a live e aí vai fazer outra coisa, vai ficar conectado em outra coisa, né? Você que está aí, você que está ligado, você que está ouvindo, dá um sinal aí para mim ver que você está aí. Vamos ver quem é que está aqui. A Ana está por aqui. O Carlos está por aqui. A Dani está por aqui. A Beth está por aqui. A Carol está por aqui. O Pereira está por aqui. A Cristiane está por aqui. O Iago está por aqui. Ô, glória. O Rian está por aqui também. A Carol aqui, ó. Essa das pragas do Egito eu não tinha pensado. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aproveito aqui a fala da Carol, né? E pergunto para você aí, onde o povo de Deus estava quando Deus enviou as pragas sobre o Egito? Fala para mim, responde aí. Quando Deus enviou as pragas sobre o Egito,
onde o povo de Deus estava. Lembra da última praga? A última praga deixa isso muito bem evidente. Lembra quando o anjo da morte foi liberado e ele vinha, né? Esse é um retrato lindo daquilo que, irmão, esse é um retrato lindo daquilo que vai acontecer, porque o anjo da morte vinha, e quando o anjo da morte se deparava com o sangue do cordeiro, sabe o que ele fazia? Ele passava por cima daquela casa. Meu Deus! Imagina como será naquele dia, no dia da tribulação, alcançando todas as casas, as famílias. Mas quando o anjo destruidor, ele chegar numa casa, naquela casa tiver o sangue do cordeiro, a tribulação vai passar por cima, a destruição vai passar por cima, porque é isso que apontava o Êxodo. E sabe quando o povo saiu do Egito? Só quando terminou as pragas. Oh, meu Deus! Você está entendendo aí? Isso não é código, isso não é a revelação, isso não é nada, irmão. Isso é a Bíblia. Isso é o desenho bíblico que já estava aqui, sempre esteve. Eu acho melhor eu parar por aqui, né? É melhor eu parar por aqui já, né? O que vocês acham? Aguenta mais um pouquinho aí? Dá para falar mais um pouco? Olha o Júnior. Exatamente isso. Salomão deixou isso muito bem claro. Não há nada novo, nada novo. Tudo segue o mesmo desenho desde o princípio. Irmão, você não tem que ter medo da tribulação. Não é isso. O povo diz, meu Deus, a tribulação. Você não tem que ter medo. Você tem que estar em Cristo. Você precisa estar em Cristo. É isso que ele disse, não é? Se vocês estiverem em mim e eu em vocês... Ó, Carol, tem coisa que o Senhor falou aqui que não falou na escola de conhecimento. É verdade. Fala... Porque o nosso objetivo, né, é transmitir o conhecimento. Hoje nós separamos aqui exatamente para falar sobre esse ponto específico, sobre a igreja passar pela grande tribulação. E depois, veja bem, depois você pode fazer aí um estudo na sua casa para você descobrir, não é, o quanto essa teologia pré-tribulacionista ela é nova, é rasa. Você vai encontrar ela aí em meados de 1800 para frente, né? Antes disso, igreja e sofrimento ali, ó, caminhando lado a lado, tete a tete. Esse é o propósito. Por isso que as 7 cartas do Apocalipse é ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, não é? É ao que vencer. Vencer o quê? Hello? Então, quando Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, é óbvio, né, que aqui nós temos uma ideia, porque o próprio contexto vai falar também da movimentação que acontecia nos dias de Noé. Mas algo é importante: Noé não saiu da terra para que o juízo chegasse, mas Deus o guardou na terra durante o juízo.
O povo de Deus não saiu do Egito para Deus enviar as pragas. Deus guardou o seu povo no Egito durante as pragas e depois Deus os tirou. Ora, isso é quase que unanimidade dentro da teologia de que o Êxodo ele é uma tipologia, né? Ele é um tipo de muitas coisas. Por exemplo, dentro da tipologia, Faraó faz o tipo do diabo, o Egito faz o tipo do mundo, Canaã faz um tipo da nova Canaã. Então veja, se há essa tipologia sendo desenhada desde o Êxodo, por que a confusão? Veja, já está tudo ali desenhado. Faraó na figura do diabo, o Egito na figura do mundo, o povo de Deus ali, protegido durante as pragas que são enviadas, e logo depois da última praga, a praga dos primogênitos, o povo sai em direção a Canaã. O que mais nítido que isso, irmãos? A Carol dizendo, ao que vencer esse período de tribulação, esse mundo é só a entrada de algo muito maior. Veja, ô glória! Eu não tenho que temer a tribulação, irmãos. Eu tenho que temer não estar em Cristo. Assim como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Havia um juízo sobre a terra. Mas Deus achou graça em uma família. E essa família foi guardada, protegida. E logo em seguida foi lhe dada a oportunidade de iniciar o governo sobre a terra, um novo governo. Assim será. Assim será. Ah, meus irmãos, nós ansiamos por esse dia, por esse momento, por essa hora. Sabe quando nós temos um vislumbre da eternidade? E é aqui que a verdadeira conversão acontece, porque quando Paulo diz, olha, o morrer para mim é lucro, Paulo não está dizendo que viver é ruim. Não é isso que Paulo está dizendo. É que Paulo teve um vislumbre da eternidade, lembra? Paulo teve um vislumbre da eternidade. E quando ele viu a eternidade, morrer agora se tornou lucro. Porque ele entendeu o que é a eternidade. E é isso que nos falta, ter esse vislumbre da eternidade. Porque quando olharmos, enxergarmos a eternidade, irmãos, todas as coisas nessa terra perdem o sentido. Não no sentido ruim, mas perde o sentido no sentido de que nada nos aprisiona. Não me apego, porque tudo isso é passageiro. A eternidade é o propósito. A Bianca, o Êxodo só nos mostra o poder de Deus de nos guardar, proteger e livrar de todo perigo.
não tem como ter dúvidas de que Deus é isso por nós. Você entende isso? Oh, glória! Você está aí ainda? Eu fico admirado com a questão da igreja assustada por passar pela tribulação. Por que a igreja está assustada? Porque ela desconhece o próprio Deus que ela serve. Ela desconhece o próprio desenho que Deus estabeleceu, não é? E porque desconhecem o desenho, então há medo, né? Por quê? Por que há medo, pastor? Porque eu não entendo como essa movimentação vai acontecer. E por não entender essa movimentação, então problemas acontecem. Mas eu espero que você aí do outro lado esteja entendendo toda a movimentação que nós estamos construindo aqui essa noite.